Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. podeis vos assentar. Nós abrimos hoje, neste dia, com solene vigília, esta festa do Pentecostes, a festa do descida do Espírito Santo sobre a Virgem Maria e os apóstolos no cenáculo. E abrimos com uma solene vigília, com belos cantos, com belas profecias, por causa da grandeza, da solenidade e da beleza desta festa de Pentecostes. Durante a novena de Pentecostes preparatória, nós cantamos e rezamos o Veni Creator Spiritus, que é um hino próprio do Espírito Santo, hino que foi composto muito provavelmente por São Gregório Magno, hino que reúne as diversas figuras e as imagens do Espírito Santo e constitui uma profissão de fé magnífica nessa terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, além de ser uma bela oração e invocação magnífica do Espírito Santo para as nossas vidas. É interessante notar que nos atos solenes da igreja, quando a igreja ela reza ou canta o Veni Creator, assim nas ordenações e sagrações, nas consagrações das igrejas, nas canonizações, nas bênçãos e fundações de instituições de ensino, pedindo justamente a assistência do Espírito Santo para que a igreja não possa errar em tão grande negócio. E assim cabe a nós, bem brevemente, refletir um pouco sobre as palavras deste hino. Nós começamos invocando Veni Creator Spiritus, nós invocamos o Espírito Santo, invocamos com o nome de Criador, Vinde Espírito Criador. Nós professamos assim a fé na divindade do Espírito Santo. Criar é um atributo que pertence a Deus. Somente Deus é um Criador, que é um ato de onipotência. Ainda que, claro, as obras de onipotência são atribuídas ao Pai, nós podemos atribuir esta obra de criação também ao Espírito Santo, porque criar é um ato livre de amor e de bondade. E também porque as criaturas, de alguma forma, elas são um reflexo e uma manifestação desta bondade de Deus. Porque as criaturas são boas. Deus fez tudo e viu, Deus criou e disse que era bom. E ainda a criação, ela supõe progresso, supõe perfeição, supõe direção para uma finalidade. E assim, o Espírito Santo, sendo o princípio de bondade, sendo o princípio de perfeição, tanto na natureza como na graça, ele é propriamente Criador. Assim, nós invocamos Vinde Espírito Criador, Veni Creator Spiritus. Mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora. Nós pedimos que o Espírito Santo venha e nos comunique as graças atuais, a graça santificante, os dons sobrenaturais, a virtude da fé, a virtude da caridade e mesmo os carismas, segundo as necessidades nossas e da igreja. Nós pedimos que ele visite o nosso espírito, mentes tuorum visita, que ele nos visite através dessas graças atuais, que ilumine a nossa inteligência e fortaleça a nossa vontade para sermos firmes na prática do bem, que ele nos visite para trazer alegria e consolação para a nossa vida, para as nossas almas. E cada uma dessas visitas do Espírito Santo em nossa alma vale, podemos dizer assim, vale o próprio céu. Nós pedimos que ele venha saciar os nossos corações, imple superna gratia, que tu creasti pectora, que venha saciar os nossos corações com a sua presença e as suas operações. Através da graça santificante, o Espírito Santo, ele enche a nossa alma, pelas virtudes e pelos dons, ele enche
as nossas potências, pelos dons espirituais e pelas graças atuais, Ele sacia e compenetra a nossa vida humana inteira, todos os nossos atos humanos. Nós somos suas criaturas e nós, através dele, nós podemos nos tornar os seus instrumentos e os seus templos vivos. Quiddiceris Paráclitos. O Espírito Santo é chamado de Paráclito, de Consolador, de Advogado, porque o Espírito Santo ele exerce junto de nós a função de advogado, de mestre, de conselheiro e de educador. Por este motivo, nos foi dado o Espírito Santo não somente aos apóstolos, mas a toda a igreja e a cada um de nós. E por isso que nós invocamos Veni Creator Spiritus, que Ele nos traga esta consolação. Altissimi Donum Dei, Ele é o dom do Deus Altíssimo. Ele é o dom que é uma confirmação do amor. Aqueles que se amam testemunham o amor mútuo, se comunicando um ao outro como dom. Dom é prova de amor. O Espírito Santo, ele procede do amor recíproco do Pai e do Filho. E por isso ele é dom. Dom de Deus e dom por excelência. E também é dom de Deus para a criatura. O princípio, o ponto de partida de todos os dons de Deus para cada um de nós. O Pai e o Filho nos amam e não se contentam de nos dar os dons da criatura, o dom da criação, mas ainda nos dá o dom incriado, que é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o dom por excelência de Deus para o homem. O dom mais importante, o dom mais belo. E com ele nós recebemos a plenitude dos dons divinos, das honras, das alegrias, dos privilégios sobrenaturais. Tudo nos vem através do Espírito Santo. Fons vivos, inis caritas et spiritualis unctio. Nós temos aqui, neste verso, 3 símbolos do Espírito Santo. A água, o fogo e o óleo. A água, com as suas correntes, que brotam das fontes, com virtude purificadora e que leva para todos frescura, repouso, vida e fertilidade. E assim, ela é um símbolo próprio do Espírito Santo que vem nos santificar, nos purificar, vivificar e nos dar fertilidade. O fogo não somente purifica, mas também destrói toda a impureza. O fogo queima, destrói e espalha por toda parte o calor e a luz, e simboliza este amor do Espírito Santo que abrasa os nossos corações e que queima em nós todo o pecado. O óleo e o bálsamo, com a sua doçura e o seu perfume, simbolizam a origem do Espírito Santo. É um óleo de alegria, um óleo que acalma, que cura, que unge as criaturas para fortificá-las e para consagrá-las. Esta unção do Espírito Santo nos ajuda a escapar mais facilmente das garras dos nossos inimigos. É por isso que esses 3 elementos, água, fogo e óleo, nós temos presente durante o sacramento do batismo, que remetem aos efeitos que o Espírito Santo produz na alma humana. O septiformis munere, o Espírito Santo, ele é munido de 7 dons, que são o ornamento da alma santificada. São propriedades e faculdades sobrenaturais da nossa alma que nos ajudam mais facilmente e mais seguramente a obedecer às inspirações do Espírito Santo. E são eles, esses dons: entendimento, ciência, sabedoria, conselho, fortaleza, temor de Deus e o dom da piedade. Digitus paterne dextere. O Espírito Santo é o dedo da mão direita de Deus. O dedo de Deus é o instrumento da ação das pessoas da Santíssima Trindade. O Pai e o Filho, eles agem através do Espírito Santo.
E este símbolo do dedo de Deus atribuído ao Espírito Santo indica também a maneira de agir do Espírito Santo. O Espírito Santo ele toca e toca profundamente nas nossas almas. Ele atinge o mais íntimo da criatura, ele nos guia exteriormente através da lei de Deus. Ele grava esta lei de Deus no nosso coração, tocando em nossa alma. Ele opera em nós verdadeiros milagres. Ele ornamenta nossa alma de virtudes, de dons, e vem completar em nossa alma, acabar em nossa alma toda a obra espiritual. O Espírito Santo lhe coloca a coroa da última perfeição espiritual para a vida cristã. Ele começa e ele aperfeiçoa e termina. Turite promissum patris. O Espírito Santo verdadeiramente é promessa do Pai e é a promessa mais perfeita. A última promessa do Pai é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem para acabar, para aperfeiçoar a missão do Filho de Deus através da revelação de toda a verdade. E a verdade inteira, simples, ilimitada, absoluta. O Espírito Santo, ele acaba e completa a revelação. Ele deu aos apóstolos a inteligência íntima e profunda da revelação e deu à igreja a guarda desta revelação. O Espírito Santo, ele termina a missão do Filho de Deus, comunicando para nós a graça sobrenatural e a graça divina. Ele termina a missão de Cristo, dando vida e movimento à igreja, fundada por Cristo, para ser órgão de verdade e da graça. E por isso Cristo disse aos apóstolos: é vantajoso que eu me vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá para vós. Sermone ditans guttura. O Espírito Santo inspira palavras. O Espírito Santo, ele havia se mostrado em Pentecostes sob a forma de línguas de fogo. A língua é o órgão que serve para publicar a verdade, para fazer descer essa verdade do céu para o coração das criaturas. E esta língua, ela é viva, é uma língua de fogo. É a língua que é moldada pelo Espírito Santo. É a verdade iluminada, que ilumina a inteligência dos fiéis. A verdade que abrasa o coração e leva aqueles que recebem esta verdade a proclamá-la e espalhá-la pelo mundo e se tornam aptos a esta pregação e este apostolado. Accende lumen sensibus. O Espírito Santo acende em nós a luz. Ele nos esclarece e ilumina desde o nosso interior, tornando a nossa fé possível e fácil, primeiramente nos dando a própria virtude da fé sobrenatural. O Espírito Santo nos esclarece pelo dom da ciência, da sabedoria e da inteligência. Ele nos dá graças atuais que atingem as nossas potências da alma e comunica a virtude física e a virtude espiritual, elevando a nossa alma e animando a nossa vida como um todo, com uma vida nova. Infunde amor em cordibus. O amor sobrenatural de Deus e pelo próximo, por Deus e pelo próximo, dá na nossa vontade pureza, nos dá na nossa vida uma ordem verdadeira, porque nós amamos a Deus acima de tudo e todo o resto nós amamos depois de Deus e submisso a Deus e por causa de Deus. Este amor em nosso coração, infundido pelo Espírito Santo, ele nos confere constância e entusiasmo e zelo pelo bem. O amor, ele é sempre ativo e desejoso de trabalhar, de dar, de sofrer, de buscar, de ser ativo e sempre com grande alegria. O princípio da caridade é o Espírito Santo que habita, que vai habitar em nossos corações e difunde o amor em nosso coração. É Ele que pelos 7 dons e sobretudo pelo dom de piedade, de sabedoria, aperfeiçoa em nós a virtude da caridade. Infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Numerosas nós podemos constatar que são as enfermidades do nosso corpo. O corpo, depois do pecado original, é uma carne enferma e miserável.
está a lutar constantemente contra o espírito. O corpo oferece à alma inúmeras tentações, ocasiões de pecado, e se gasta pouco a pouco pelo trabalho, pela velhice, pelas doenças e volta para o pó. E o remédio para as enfermidades do nosso corpo vem também do Espírito Santo, infirma nostri corpore. Primeiramente, através dos sacramentos, depois pela oração, pela renúncia, pelas graças atuais, o Espírito Santo combate esta carne, que se torna para nós um fardo, e torna esta carne capaz de empreender grandes coisas para praticar a virtude e praticar o bem em todas as circunstâncias. Também na mortificação, nos trabalhos da vida, tendo em vista a salvação da alma, o Espírito Santo age em nós. A vida dos santos, nós podemos ver, a vida dos santos é prova maravilhosa de tais efeitos. Ostem repellas longius, pacenque dones protimus, ductore sicte previo, vitemus omne noxium. A caridade do Espírito Santo se estende a toda a nossa vida exterior. Ele é o nosso guia nos caminhos da nossa vida. O Espírito Santo que guia para a nossa finalidade. Ele nos guia com firmeza e com segurança. O Espírito Santo conhece o fim, conhece o caminho e os meios que conduz ao fim, porque o Espírito Santo é sabedoria e é providência. Ele nos guia e nos conduz com poder, que nos protege contra os nossos inimigos, tornando os ataques dos inimigos inúteis contra nós. Destes inimigos, uns são visíveis, outros são invisíveis, uns são inimigos pessoais nossos, outros inimigos da igreja e da sociedade. E contra todos eles, o Espírito Santo nos defende e nos traz paz para a nossa alma. O Espírito Santo ele nos guia com amabilidade, afasta de nós as aflições exteriores, coloca na nossa alma a paz divina, nos acalma e nos enche de coragem para triunfar contra os assaltos dos nossos inimigos. Por fora, nós podemos ver em toda parte no mundo reina a confusão e a desordem, mas no interior daquele que possui a virtude do Espírito Santo, ele possui paz e grande alegria. Pertestiamus da Patrem. Nós pedimos, enfim, que o Espírito Santo ele nos ensine a conhecer o Pai. Nós conhecemos o Pai, primeiramente pela fé, depois pelo sentimento de amor filial. E este amor consiste em ver em Deus não somente o nosso Mestre, não somente o nosso Senhor e Juiz, mas também o nosso Pai. Nós temos então, por causa disso, uma grande confiança nele. Nós fugimos de tudo quanto possa ofendê-lo. Nós procuramos agradar em tudo e glorificar o seu nome, porque ele é o nosso Pai. É assim que nós conhecemos o Pai. Nós pedimos ao Espírito Santo este conhecimento do Pai. Só o Espírito Santo pode nos dar este conhecimento do Pai. É Ele que nos dá a virtude da fé no batismo. Ele que vem ao nosso coração e infunde em nós o espírito de adoção de filhos de Deus. O amor infundido em nós pelo Espírito Santo, ele bane todo o medo, inspira viva confiança e nos faz chamar Deus verdadeiramente de nosso Pai. Noscamus atque filium. Nós também pedimos o conhecimento do Filho pelo Espírito Santo. Ninguém conhece melhor o Filho do que o Espírito Santo. Ele pode nos ensinar a conhecer o Filho. Foi o Espírito Santo que criou o Filho na sua humanidade. Foi o Espírito Santo que ornou com todos os seus dons a humanidade do Salvador. Fez de Cristo homem, obra-prima da natureza e da graça. Confiou ao Salvador as suas funções mais importantes. Guiou o Salvador nas pregações, nos milagres. Foi o Espírito Santo que formou no ventre de Maria o Sagrado Coração de Jesus, com os mais belos sentimentos de compaixão, caridade e piedade para conosco. Foi o Espírito Santo que o homem-Deus consumou, que através dele o homem-Deus consumou o seu sacrifício.
É o Espírito Santo que, através da igreja, continua a dar testemunho do Salvador. É o Espírito Santo que deve, então, implantar em nós este conhecimento do Salvador em nosso coração. É Ele que nos ajuda a imitar as virtudes de Cristo, que nos faz instrumentos úteis à obra do apostolado de Cristo e por Cristo. É Ele que nos guia na meditação da vida do Salvador, para que nós nos tornemos a sua imagem e a sua semelhança. Teco eutriusque Espírito, credamos omni tempore. E por último, nós pedimos a fé no próprio Espírito Santo. Esta fé para nós é de extrema importância para a nossa salvação. Esta fé no Espírito Santo é uma doce consolação, porque o Espírito Santo é todo amável, todo amante. O Espírito Santo é a própria bondade, o próprio amor, e as suas complacências e as suas consolações nos são reveladas pela fé. E esta fé no Espírito Santo nos traz inúmeras vantagens para a nossa vida espiritual. O Espírito Santo, ele é o princípio da vida espiritual e de todas as graças que nós precisamos. Ele vem aperfeiçoar em nós essas mesmas graças, dando a sua última coroação. Se nós temos uma fé viva e vivida no Espírito Santo, nós saberemos lhe dar honras e o mais puro amor, e nós participaremos mais abundantemente dessas suas graças. Esta fé no Espírito Santo deve ser firme, esta fé deve ser completa. Devemos crer em tudo que a revelação nos ensina sobre o Espírito Santo, sua divindade, sua pessoa, sua procedência do Pai e do Filho, a sua ação e a sua operação no seio da igreja, que vivifica, conserva e tudo governa. Esta fé deve ser viva e deve se traduzir na prática, na nossa vida concreta. Nós devemos adorar o Espírito Santo, dar a Ele as nossas homenagens e buscar ter para com Ele uma carinhosa devoção. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.